Vamos iniciar com uma breve apresentação. Me fale seu nome, sobrenome, sua idade e profissão, por gentileza. Meu nome é Marcos José Oliveira, eu tenho 40 anos, sou formado em administração de empresa, tenho alguns MBAs na área do sistema de gestão integrado, saúde, segurança e meio ambiente, e trabalho nesse setor também de saúde, segurança e meio ambiente, sistema de gestão integrado. O que lhe fez querer estudar na EAC Personalité? A EAC Personalité eu encontrei, depois de muita pesquisa na internet, algum curso diferente dos que eu já tinha feito antes. Que eu já fiz alguns cursos em tempos diferentes, não seguido, e a EAC eu encontrei um método de um pouquinho diferente, porque eu percebi que nos outros cursos eles focavam muito em comunicação, e não estava dando certo para mim, porque eu tinha estudado há algum tempo e não desenvolvia ainda o inglês, eu não conseguia ter um diálogo básico em inglês, e eu percebi que na EAC é um pouquinho diferente, é mais na estrutura. Aí foi por esse motivo que eu escolhi fazer na EAC. Perfeito. É diferente dos demais métodos que eu já tinha estudado antes. Agora, o que lhe fez permanecer conosco depois de assistir às primeiras aulas com seus professores exclusivos? O que me fez permanecer até agora, e ainda quero ficar por algum tempo mais, que eu percebi que os professores, eles anotam as nossas dificuldades, e eu tenho certeza que eles têm acesso às nossas provas, porque eu percebo que quando eu termino de fazer a prova de um período estudando, no período seguinte eles começam a forçar um pouquinho mais no que exatamente eu tive dificuldade no meu teste. Então, eu percebi que ele se preocupa com o aluno em específico, não com o todo, né? Mas é bem específico mesmo. Eu vou ajudar esse aluno, eu sei que esse aluno, ele tem um pouco de dificuldade nesse setor, com essa gramática, com essa pronúncia. Isso me fez continuar. Você está feliz com o seu resultado obtido até o momento? Sim, eu tenho apenas 4 meses de estudo na EAC Personalité, e eu me sinto como se eu estivesse estudando inglês nessa escola há um ano ou mais, pelo desenvolvimento que eu tenho apresentado. Agora, me comenta um pouco, senhor Marcos, por que você está estudando inglês? Por exemplo, quais seriam seus objetivos linguísticos com o nosso curso? Ok, lá atrás, quando eu comecei a estudar inglês, eu me interessei eu gostava de música em inglês, pop rock em inglês, eu escutava algumas bandas e eu queria saber o que eles estavam falando, não só a melodia bonita, né? Mas agora, recentemente, não só as músicas ainda eu me interesso, mas principalmente porque eu trabalho num setor em uma empresa que ela é multinacional. E agora, com essa onda de trabalho de casa, de home office, eu percebi que tem gente trabalhando no Canadá, na Indonésia, na China, e às vezes tem reuniões que tem a opção de inglês e português, mas tem outras de acordo com o aspecto de onde esteja a origem da reunião, às vezes é só no inglês. E eu percebi que já começou a mudar um pouquinho do interesse, mas também por conta do trabalho, e principalmente porque eu tenho muita vontade de conhecer um país no Oriente Médio chamado Israel, e lá eles falam 2 idiomas, o hebreu e o inglês. Lá eles têm a segunda língua muito forte, é diferente aqui no Brasil, que nossa segunda língua nas escolas públicas ensina o inglês ou o espanhol, mas você não sai do ensino médio falando inglês, né, ou o espanhol, você sabe um pouquinho do básico, e lá não, lá eles falam o hebreu e o inglês, qualquer pessoa chegando lá, você percebe que eles dominam o idioma inglês. Então eu pensei, não, se eu quero conhecer muito um país e eles falam 2 idiomas, ou o inglês ou o hebreu, então qual que eu vou focar? Eu vou focar no que eu tenho mais facilidade de aprender. O inglês seria bem mais viável do que o hebreu. Marcos, me fale um pouco de o que você acha da qualidade técnica de nossos professores. Muito bom. E assim, de um nível bom, não, é excelente, porque como eu tenho um pouquinho de dificuldade de seguir um único horário, e dias mesmos dias, então eu acabo tendo aulas às vezes pela manhã, às vezes na hora do almoço, às vezes à noite, e não tem como manter o mesmo professor, né? Então eu tive a oportunidade, por
ter essa minha agenda um pouco complicada, eu tive a oportunidade de estudar com vários professores. E assim, não tem como assim, Marcos, escolha um professor aí que você gosta. Se hoje pedisse, Marcos, você quer fazer inglês hoje com qual professor da EAC? Eu falei, não, qualquer um dos que me ensinaram até hoje, para mim eu me sinto tranquilo e confortável que eu vou estar me desenvolvendo, porque são todos de um excelente nível. Me comenta um pouco sobre o suporte técnico e pedagógico fornecido fora de sala de aula, pelas supervisões do curso. É importante para você? Importante, principalmente no início. No início, como nós não temos muita familiaridade ainda com as ferramentas, com o Google Meet, essas coisas, nós precisamos mais de atenção. E lá eles dão todo o suporte, como é que configura. Antes da primeira aula, fazer os testes para não ter nenhum problema, para a gente não ter nenhuma dificuldade de perder o tempo na primeira aula, né? E isso nos ajuda muito. Mas depois, assim, a gente percebe que a metodologia de vocês é bem explicada no início, as ferramentas são bem explicadas no início, depois a gente não precisa muito do suporte, mas, por exemplo, para agendar a aula, para agendar a prova, é tudo muito rápido, sempre tem alguém online lá no canal, no WhatsApp, e as respostas são bem rápidas. Eu nunca tive nenhum problema em relação à comunicação com o pessoal da EAC. Você recomendaria a EAC Personalité, professor Marcos? Sim, já recomendei para alguns amigos em particular, e recomendaria para qualquer outra pessoa que me pergunte ou que esteja procurando fazer um curso de idioma. Eu recomendaria porque é diferenciado, é bem diferente mesmo dos outros métodos que eu já tinha feito anteriormente. E assim, não é só por ser diferente, né? É diferente, mas tá me dando o retorno que eu esperava. Ótimo. Obrigado pela sua participação, senhor Marcos. Até mais. Até mais, obrigado.